Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, é muito comum ouvir, sobretudo nas secretarias das nossas paróquias, a expressão: quero mandar rezar uma missa. Uma vez, quando eu era pároco da paróquia do Menino Deus, eu estava saindo da casa paroquial, indo até a igreja, e uma senhora me abordou na calçada e disse: padre, eu quero mandar rezar uma missa. E aí eu disse: olha, eu aqui agora não tenho papel nem caneta, mas se a senhora vier 10 minutinhos antes, terá alguém ali, a senhora peça a intenção. Ela disse: não, eu não vou poder vir na missa. Eu digo: então literalmente a senhora vai mandar outros rezarem, né? Porque a senhora mesmo não vai rezar. É muito fácil mandar rezar missa. Essa concepção tão difundida, tão comum entre os católicos, apresenta uma visão bastante distorcida sobre quem é o sacerdote, a figura do sacerdote. Aliás, uma visão completamente distorcida do que é de toda a vida cristã. Não sei se salva muita coisa quem tem esse tipo de visão. Porque é uma visão ainda que está presa lá no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento existia a chamada classe dos sacerdotes, que eram homens que necessariamente deviam ter nascido em uma determinada linhagem, a chamada tribo de Levi, os levitas. Dentre estes saíam os sacerdotes. Quem nascesse na tribo de Judá ou em qualquer outra tribo não tinha a menor possibilidade de ser sacerdote. E o sacerdote no Antigo Testamento era aquele que no templo oferecia sacrifícios no lugar das pessoas. As pessoas compravam lá o seu cabrito, compravam lá o seu bezerro, levavam para que o sacerdote oferecesse o sacrifício no lugar daquelas pessoas. Porque as pessoas não tinham nenhuma participação no sacerdócio. Acontece, meus amados, que nós não estamos mais no Antigo Testamento. Já ouvimos na primeira leitura, foi profetizado no Antigo Testamento para Moisés que Deus escolheria para si uma nação de sacerdotes.
Sereis para mim uma porção escolhida, um reino de sacerdotes, uma nação santa. E nosso Senhor, o sumo, o eterno, o perfeito, o pleno sacerdote, ofereceu uma vez por todas um sacrifício expiatório em favor de toda a humanidade. O único sacrifício agradável a Deus foi o sacrifício de nosso Senhor na cruz. Este é o único sacrifício agradável a Deus. Mas todos os que, pelo batismo, fomos incorporados a Cristo, nos tornamos templos do Espírito Santo e filhos amados de Deus Pai. Todos os batizados em Cristo tornam-se sacerdotes. No dia do batismo, cada criança é ungida com o óleo do crisma e se faz sobre a criança uma oração para que ela viva o seu sacerdócio ao longo da vida. Ou seja, que cada pessoa não ofereça em lugar de outro, nem peça que outro ofereça em seu lugar um sacrifício, mas para que cada pessoa faça da sua vida um sacrifício agradável a Deus. Não é outro que tem que fazer o sacrifício no meu lugar, nem o padre. O que significa fazer sacrifício? Sacrificar é um verbo que significa tornar algo sagrado. Eu ofereço como sacrifício a Deus tudo aquilo que no momento em que eu estou fazendo, eu tornei sagrado. Se agora está aqui no meu programa, na minha agenda de tarefas, tirar 8 horas de sono, e se eu lembro de oferecer este sono a Deus, este meu sono, esse meu horário de descanso foi um sacrifício agradável a Deus. É domingo, frio pra caramba, e eu tenho uma pilha de pratos cheia de gordura de churrasco para lavar. Se eu lembrei de oferecer a Deus aquele trabalho, eu tornei aquele trabalho um sacrifício agradável a Deus. Agora é o momento de eu me abraçar aqui com a minha esposa e nós vamos assistir um filme juntos. Namorar um pouco. Eu lembrei de oferecer aquele momento para Deus. Aquele momento que é um momento de prazer, de aconchego, é um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu lembro de sacrificar, de tornar sacro, de tornar sagrado. Porque eu ofereci a Deus. Bom, se eu ofereci a Deus, eu vou procurar fazer bem feito. Eu vou esquentar uma água para tirar bem essa gordura do churrasco. Eu vou desligar o meu celular porque agora eu vou namorar com a minha esposa. Eu vou deixar de lado o celular porque agora eu vou oferecer para Deus um horário de sono, de descanso. Então, se eu vou tornar algo, vou oferecer para Deus, não vou oferecer uma coisa mal acabada. Vou oferecer uma coisa bem feita. Com isto, além de tornar sagrado aquilo que eu fiz, eu faço bem todas as coisas e me santifico. Dentre todo o povo sacerdotal de Deus, Deus chama alguns para, em nome de Cristo, oferecer ao Pai todos os sacrifícios que foram oferecidos ao longo da semana através da Sagrada Eucaristia. Ou seja, aqueles que receberam o sacerdócio ordenado. Por isso que no momento da preparação das oferendas, o padre faz um convite: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício
sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Qual é o meu sacrifício? As obras que eu fiz ao longo da semana, os atendimentos, as leituras, os estudos, o sacrifício que o João fez, o sacrifício que o Mário fez, os sacrifícios, que sejam aceitos, ou seja, que sejam colocados todos diante de Cristo, para que Cristo, o sumo e eterno sacerdote, o único que oferece um sacrifício agradável ao Pai, tome sobre si todos os nossos sacrifícios sacerdotais e os ofereça junto aos seus, a Deus Pai. Agora, se ao longo da semana eu não lembrei de fazer um sacrifício sequer, eu chego aqui diante do altar de mãos vazias. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. E não adianta eu pegar uma nota de R$200 da minha carteira e botar na caixinha. Se eu, da minha vida, ao longo da semana, não ofereci nenhuma obra para Deus, não ofereci nenhuma oração, não sacrifiquei nada, eu chego diante do altar com as mãos vazias e eu não estou representado no sacrifício eucarístico. É importante que se esclareçam estas realidades, meus amados, porque quando Jesus diz a messe é grande e os trabalhadores são poucos, ele não está se referindo somente aos sacerdotes. Os trabalhadores do reino de Deus deveriam ser todos os batizados, porque todos foram, pelo batismo, consagrados sacerdotes. Mas por que o verbo está no pretérito imperfeito deveriam? Porque a maioria manda rezar missa. Espera que o padre ofereça no seu lugar um sacrifício. O padre oferece por si e por tantos que não oferecem. Mas quem deixa de oferecer, deixa também de receber as graças. Deixa de se unir ao corpo de Cristo. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe para que envie trabalhadores para a sua colheita. É o que pedimos hoje. Que pelo menos os que aqui estamos, saiamos desta missa com o compromisso, com o propósito de viver o chamado sacerdócio comum dos fiéis. Comum não no sentido de que não tem valor, uma coisa comum, não. Comum no sentido de que todos participam deste sacerdócio de Cristo. Ofereçamos a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. No momento do ofertório, o padre coloca sobre o altar pão e vinho. Pão e vinho não dão na natureza. Não tem nenhuma fruta que esprema e saia o vinho, não tem nenhuma planta que se colha pão. Deus nos oferece a uva, nós acrescentamos o nosso trabalho para transformá-la em vinho. Deus nos oferece o trigo, o ser humano acrescenta o seu trabalho para transformá-lo em pão. No pão e no vinho estão representados os trabalhos de todos os que aqui estão. Eu sou estudante, o meu trabalho é levar a sério os meus estudos. Eu sou aposentado, o meu trabalho é procurar fazer bem aquilo que se espera que eu faça. Eu tenho um emprego, o meu trabalho é fazer bem aquele trabalho pelo qual eu sou pago, não ficar desviando ou roubando do meu patrão enquanto perco tempo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Enquanto eu estou sendo pago para trabalhar.
No pão e no vinho estão representados os trabalhos, os sacrifícios de cada um dos senhores, de cada uma das senhoras. Que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Que a mãe do sumo e eterno sacerdote, a mãe auxiliadora, mãe da igreja, mãe deste reino de sacerdotes que somos todos os que aqui estamos, nos alcance a graça de fato, oferecer o nosso coração, a nossa vida, como uma hóstia santa, um sacrifício agradável a Deus. Amém.